Hoje eu trouxe a Luciana para falar com a gente sobre refugiados e ela vai contar da história dela, a trajetória dela, como que ela chegou em fazer esse movimento todo para acolher refugiados aqui em São Paulo. Mas a Luciana foi a primeira pessoa que eu recorri quando eu comecei a contratar refugiados na oficina. Então, eu trouxe ela porque tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a minha história. Eu gosto de contratar refugiados porque eu gosto dessas diferenças dentro da oficina. Elas são saudáveis, tem a troca de um monte de coisas que acontece ali quando a gente tem refugiados com a gente no processo produtivo. Desde a convivência até a forma como fazem as joias, são super diferente da forma que nós brasileiros fazemos, mas a gente consegue aglutinar tudo e trazer um charme a mais para a nossa produção. Luciana, obrigada por ter vindo. Foi um corre, né? Não, foi um corre. Mas eu estou muito feliz, né? Porque, primeiro, pelo caráter do convite, né? De você estar fazendo podcast, segundo, pela nossa história conjunta, né? Dentro da causa dos refugiados. Você lembra do meu primeiro refugiado que eu contratei com você? E com a Lúcia, né? E com a Lúcia. E a Lúcia. A Lúcia me deu um amparo formidável, porque foi a minha primeira contratação, né, de refugiado. E eu queria ter, assim... Não tinha propriedade do que eu estava fazendo, porque era uma seara que eu estava entrando ali. E eu lembro que a Lúcia foi, assim, fantástica comigo. Nós tomamos alguns cafés e você me explicou o processo e tal. E daí para frente, Luciana, eu contrato sempre que eu consigo, que eu consigo no sentido de ter como inseri-los no processo de produção. Uhum. E eu me acho uma filha de refugiados, né? Depois você vai falar sobre isso. Tá bom. E aí eu fico pensando como é que foram para os meus antepassados chegarem num país sem falarem a língua. Será que alguém abriu a porta e deu um trabalho e deu um copo de água? Sabe? Essas coisas vêm muito na minha cabeça. Você sabe que isso acontece muito eventualmente, não é muito, na verdade. Quando a gente tem alguma interlocução com uma possível empresa que tem interesse em contratar refugiado, e eventualmente a gente se depara com uma pessoa que tem um histórico familiar, né, ligado da onde ele veio, do país que ele veio, de que os pais, os avós passaram por determinada situação, e ele se emociona, porque realmente, né, a história de um refugiado é uma história muito complexa, é uma história com muitas histórias, né, no caminho que ele percorre, né, de sair do seu país para chegar aqui no Brasil, e a próxima história que ele vai escrever, que é a história do futuro dele, né? Todas essas questões sempre vieram muito na minha cabeça, porque de verdade eu ficava imaginando como que meus avós, meu pai ainda veio numa condição, tinha os irmãos aqui, então, né, foi difícil, obviamente, mas não tanto. Agora, meus avós já vieram... Seus avós vieram da Armênia, né? Sim, genocídio armênio e tudo mais. Mas, Luciana, eu quero que você fale... Esse tema, eu gosto, você sabe disso, né? Mas eu quero que você comece falando da tua história. Como foi que você entrou nessa? E eu lembro muito do nosso primeiro papo. Me emocionou demais na época e eu quero que você fale isso agora. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, assim, esse projeto começou dentro da minha empresa. Na época, eu estava publicitária, atuando com publicidade digital. E foi chegando um período na minha vida que eu comecei a perceber e sentir uma falta de significado naquilo que eu estava fazendo. Na verdade, eu queria dar uma ressignificada no meu trabalho e nas minhas atitudes. Imaginei e pensei o que eu poderia fazer enquanto Luciana, publicitária, que tinha, na época, uma agência de comunicação digital, para ajudar alguém, ajudar um grupo, né, que estivesse passando por uma determinada situação complicada. E isso rolou mais ou menos junto com a eclosão da Guerra da Síria, quando os refugiados, em 2015, né, começaram a morrer no mar Mediterrâneo, quando houve todo aquele desastre, a guerra na Síria. E isso me tocou muito. Falei, caramba, o que eu posso fazer? Né? Tenho uma pequena agência, sou publicitária,
Daí a gente teve um insight, enquanto grupo, né, de publicitários, que a gente podia fazer alguma coisa. Então, eu envolvi todo mundo, parei meu pessoal para a gente pensar sobre o assunto. E elegi a causa dos refugiados como aquela que realmente me pertencia e que fazia sentido, e eu sabia que eu ia me envolver muito, e que eu podia fazer um pouquinho de diferença naquele momento. Mas isso tem a ver com a tua origem ou você acha que não? Tem, na verdade, tem, assim, né? Eu sou judia, filha de judeus, e eu me lembro muito bem, assim, das histórias, né? Das histórias. E minha mãe contava uma história, assim, que antigamente, assim, a avó dela, os avós dela, né, quando eram perseguidos pela União Soviética, eles não podiam trabalhar, eles eram da Romênia, né, a antiga Bessarabia, eles não podiam exercer a profissão deles. Era médico, não podia ser médico, era engenheiro, não podia ser engenheiro, ele tinha que ser biscate, tinha que trabalhar com qualquer coisa, porque eles não podiam. Isso ficou muito, muito, muito na minha cabeça. Então, quando eu resolvi fazer um projeto, que, na verdade, a gente começou assim, vamos fazer um experimento social, usando a plataforma do Tinder, para mostrar para as pessoas como elas têm preconceito com relação aos refugiados. Então, a gente teve um insight, uma ideia, a gente executou essa ideia que viralizou, que virou um vídeo, onde a gente chamou um refugiado congolês que fala 4 línguas, engenheiro mecatrônico, a gente criou um perfil dele no Tinder e a gente deixou uma semaninha lá. E a gente, né, ele teve 30 matches, a gente mudou só uma palavrinha, ao invés de ser estrangeiro, ele era refugiado, e de 30 caiu para 3 matches, bingo! Então, a gente, assim, foi meio que um teste, um experimento, usando uma plataforma. Porque é assim, né? Quando a gente empreende, quando a gente faz algo diferente, teus erros aí para você acertar, para você... E tudo que eu faço, uma peça que eu construo na oficina, que sai da minha cabeça, ela vai para a mão do meu ourives e muitas vezes ela muda. Porque é ali... O meu desenho contém alguma coisa que não deu no metal e vai. Quer dizer, a gente tem que iniciar um processo. A gente tem que iniciar um processo. Tem que iniciar. Eu me lembro que eu fui fazer uma palestra na GV e a professora falou, tá vendo, isso aqui é um caso de intraempreendedorismo social, quando dentro de uma empresa se incuba um novo negócio social, nesse caso. Sim, assim, né? Olha, Só que isso foi muito transformador, porque a gente começou a fazer, a partir daí, receber os refugiados, né? Então, eu queria entender a história deles, eu queria conhecer as histórias. Daí a gente abriu câmera e começamos a coletar essas histórias, fazer um banco de histórias bem bacana mesmo, né? E a partir daí a gente começou a colocar isso na mídia, fazendo uma provocação para as pessoas. Olha que legal, essa é a Mami do Congo, que chegou há um ano aqui atrás. Ela não queria vir para o Brasil, ela veio porque o marido dela era perseguido no país dela. Ela foi acordada no meio da noite, quando ela viu, ela estava num avião, né? Que ela não sabia para onde ela ia. Ela chegou no Brasil, ela dormiu no chão e, de repente, ela teve apoio de uma organização. Fantástico, e a gente começou a falar que, assim, batalhar um ponto, que assim, a Mami é cinegrafista. Olha. O Papi é engenheiro. O Abdullah faz isso, entendeu? E todo esse trabalho de comunicação que tinha a ver com o meu background, eu comecei a imprimir para a causa, como se fosse um marketing de causa, de uma forma assim orgânica mesmo, que foi nascendo. E aconteceu uma coisa assim que mexeu muito, assim. De um lado, os refugiados foram chegando na agência, até então a agência. Então, ela foi mudando a característica dela. De repente, olha, que louco. Eu tinha, assim, uma arara de roupa de mulheres que doavam para as mulheres refugiadas irem bonitas para a entrevista de trabalho e terem impacto, entendeu? E, do outro lado, empresas batendo na porta, como a Cláudia, que, em alguma forma, chegaram na gente que queriam contratar refugiados. Ai, não. E foi uma experiência muito bacana para mim, tanto é que eu sigo, né, ainda contratando. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que os brasileiros são receptíveis aos refugiados? Você acha que o brasileiro realmente, de fato, abre a porta para um refugiado? Sim e não. Tá. Mas o não cabe em que situação? O preconceito, a disputa e a xenofobia. Disputa. Porque, assim, por exemplo, uma coisa assim que acontece muito quando a gente compartilha nas nossas redes sociais e no dia a dia, no que a gente está fazendo, casos legais que aconteceram com refugiados que a gente começou a trabalhar, que arrumaram super emprego, ou de projetos que tiveram destaque na mídia. De um lado, as pessoas curtem, do outro lado, a gente sempre tem comentários xenófobos,
xenófobos. Pô, por que o refugiado? Por que não o brasileiro? Entendeu? Na verdade, foi uma escolha, em algum momento, de trabalhar com um grupo determinado, né? E alguém tem que fazer isso, assim. A gente tem que olhar de uma forma mais profunda, né, sobre esse tema. Mas eu acho que tudo isso mexe mais com a gente por conta da nossa história de vida, né? Eu acho que a gente tem realmente uma identificação com isso, né? Porque a gente cresceu ouvindo as histórias, ouvindo as dificuldades e como foi difícil e tal. Então, assim, é um assunto muito pertinente ao nosso coração, assim, ele penetra no nosso coração com mais facilidade por conta de tudo isso, né? Mas, de uma forma geral, eu sinto assim, eu não deixo que isso contamine o meu negócio. Mas eu escuto, eventualmente, alguma coisa assim, poxa, mas eu vou ter que ensinar o cara que está vindo de fora, ele está vindo buscar o meu trabalho. Eu mudo essa história quando eu digo para ele assim, falo assim, não, ele não está vindo tirar o teu trabalho, ele está vindo se unir com você para fazer um trabalho melhor. Então, eu tento meio que pelas arestas, sabe, com jeito, mas o não eu sabia que ia vir dessa rejeição por acolher, né? E assim, a gente tem que lembrar, por exemplo, né? A gente tem a questão do racismo, por exemplo, quando a gente fala. Tem uma refugiada que faz parte de um livro que a gente recém lançou, que é a coleção Estou Refugiado, que tem a pretensão de contar a história de todas as nacionalidades que aqui no Brasil já chegaram. O Brasil já acolheu mais de 117 nacionalidades diferentes de refugiados. Olha que bacana. Em termos de numéricos de população refugiada aqui no Brasil, que é um país continental, que poderia absorver um número muito maior, a gente está falando aí de cerca de 350 mil pessoas refugiadas pouco, e solicitantes. Né? É pouco, não é? Se pegar no caso dos venezuelanos que atravessam a fronteira, cerca de 500 por dia aqui no Brasil, né? No começo da migração venezuelana, 900, daí você pega no Peru, você pega na Colômbia, a Colômbia recebeu quase 2 milhões de venezuelanos, o Brasil recebeu muito menos, mas o Brasil tem essa questão, inclusive, da diversidade dentro da diversidade, né? Somos um país que tem muita diversidade de povos aqui dentro, né? Que faz parte da história do nosso país mesmo, né? De imigrantes que faz parte da nossa história e de refugiados de diferentes nacionalidades. E com esse livro, a gente lançou agora a história de 4 mulheres, uma do Afeganistão, uma de Moçambique, uma da Ucrânia e uma da Venezuela. E tá uma graça, assim, porque elas contam, né, em primeira pessoa a história, por que elas saíram, o que acontecia no país dela, todo o drama na fronteira para chegar e tudo, todos os percalços, todas as tristezas e coisas que foram deixadas para trás e muita coisa legal que está acontecendo aqui também. Isso é muito importante. Tem um lado positivo e foi descrito, E aí, né? por exemplo, tem a Lara, que é uma mulher que eu até brinco, é uma mulher 4 em 1. Ela é mulher, ela é negra, ela é LGBT e ela é refugiada, olha, assim, né? Icônica, assim, olha, né? Nossa embaixatriz. Luciana, por que contratar um refugiado? É natural. Veja, o processo hoje no Brasil, quando a pessoa chega aqui no país, né, no nosso país, e ela reporta às autoridades que ela não pode voltar ao seu país, porque ela corre risco de vida em função de perseguições políticas, religiosas, guerra, ou alguma determinada violação super dos direitos humanos, ou no caso de concessão de vistos especiais, como é o caso dos venezuelanos, por exemplo, né? Ela rapidamente já consegue a documentação dela. Então, o Brasil, nesse quesito, é rápido. Então, por exemplo, no norte do país, a gente tem a Operação Acolhida, que é feita em conjunto pelo Exército, pelas organizações da sociedade civil e organizações internacionais. Então, a pessoa chega, eu quero ficar aqui no Brasil, eu não posso voltar, e ela já tira a sua documentação, seu CPF, ela já tem a sua carteira de trabalho, ela já está apta. Rápido, né? Ela já pode entrar. E a gente está falando hoje de pessoas, assim, né, que têm um background, assim, de educação. A gente tem de tudo, mas a gente está cada vez mais recebendo pessoas assim muito interessantes, olha, assim, que bacana. super formadas. E essa mistura é muito fantástica. Olha, é mágico, porque são formas, eu vejo lá na oficina, são formas diferentes de chegar num resultado. E agrega um valor à peça enorme. Eles vêm com ideias, sabe, Luciana?
Cláudia, se a gente fizesse assim, eles falam assim para mim, lá na minha terra eu faço o que você quer, mas desse jeito. E eu deixo, Luciana, a coisa acontecer, sabe? Eu não breco o processo criativo e de vontade do cara imprimir ali a sua forma de ver a história. E olha, posso te falar uma coisa? Eu nunca me arrependi. Sempre tivemos resultados super positivos. Os papos no almoço são gostosos, sabe? E durante até as bancadas, assim, um do lado do outro, começa a contar aqui uma história, sabe? Ai, olha, me aconteceu isso, aquilo, e eu sofri isso, mas também tive as coisas boas, lá era bom por causa disso. E o cara daqui, o brasileiro, está escutando, está vivenciando essa história. Sabe, ele está ouvindo e fala assim, olha, eu nunca saí do meu país, mas que gostoso ouvir como você conta e o que você está trazendo para mim. E no final do dia, é um incremento de ideias, é um incremento de convivência. Assim, o movimento migratório, ele está aí, ele está posto, ele está colocado, ele veio para ficar. Né? Hoje a gente tem no mundo, né, cerca de 100 milhões de pessoas em deslocamento. A gente tem 37 milhões de pessoas refugiadas. Então, é um número muito grande, né? E o mundo não está fácil. Se a gente abrir esse mapa e ver as coisas que estão acontecendo, e assim, veio para ficar. Agora a gente tem... e sabe que no futuro a gente... E já começou esse futuro, é a questão das mudanças climáticas. A gente é só abrir o jornal e ver o que está acontecendo e a gente vai ter cada vez mais pessoas em processo de deslocamento em função dessas questões climáticas. Elas vão ter que se deslocar, elas têm que comer, a terra secou. Produzir. Né? Não tem mais água, entendeu? Então, essa questão da fronteira que foi criada e que existe entre países, né? Ela tem todo um processo, é respeitado, é importante, né? Mas quando você chega, assim, o acolhimento é fundamental. E a gente sempre trabalhou muito, inicialmente, focado nessa questão da empregabilidade e do advocacy, assim. Então, e sempre a gente fez um trabalho assim um pouco diferente, por exemplo, né? Contando histórias através do storytelling, apresentar e posicionar pessoas espetaculares frente a frente, olho a olho, usando diferentes tecnologias possíveis para fazer o quê? Para chamar a atenção das pessoas. A gente tem, por exemplo, um totem que eu adoro, é um totem interativo, que ele tem a história de mais de 150 refugiados. Eu já vi esse totem, achei maravilhoso. A gente acabou de dar um relift nele, assim, total, porque a gente acabou de gravar histórias novas com refugiados do Afeganistão e da Ucrânia. Qual hoje é a origem mais... Esse totem, depois que a pessoa ela está lá em frente à máquina, ela aperta um botão, ela tem aquela brincadeirinha com o destino, que o seu destino foi estar aqui, apertar o botão e ouvir aquela história, isso já chama um pouquinho de atenção, já faz a pessoa parar, respirar. Assim, aquele momento único, ela ouve aquela história. E quando ela está ouvindo, ela está impactada, ela recebe o currículo. Olha só. Que é um papel. E dá para ela aquela possibilidade de ser um agente de impacto. De tirar uma foto e mandar para a Cláudia, mandar para a Cláudia, mandar para fulano. E, assim, eu adoro, eu brinco, assim, eu quero pescar gente lá. Então, quando a gente está em eventos, em lugares, assim, públicos, a gente pesca empresários, pesca pessoas que têm preconceito com relação ao tema. E depois de ouvir uma história, a gente tem sempre um refugiado que trabalha nesse projeto, ela olha e fala, você é um refugiado? Como que é? E ela vê que é tudo muito parecido, são pessoas, como os brasileiros que vão para o exterior, né, Luciana? E que é possível, né? Tudo é possível. Eu acho que é isso, assim, é possível eu vir para um outro lugar e ter uma vida digna, ou próxima disso, ou tentar ter uma vida digna. Me fala uma coisa, qual é a origem principal hoje dos refugiados? Aqui no Brasil, a gente tem principalmente venezuelanos. Venezuelano ainda é... Não, é um grande número, que é a primeira vez que o Brasil tem essa questão fronteiriça, assim, né? Que a pessoa atravessa a fronteira terrestre, né? E você pega, por exemplo, nos estados do norte, em Roraima, então você imagina Manaus, Belém, onde eles acaba ficando mais pessoas lá em cima, antes do processo de interiorização que é feito. Bom, você está lá, você quer ir para São Paulo, você quer ir para o Rio, existe todo um programa coordenado para fazer esse projeto, né? Então, você tem uma população que tem que lidar com esses imigrantes e muitos deles na rua, pedindo ajuda, pedindo socorro, desesperado, passando fome,
fome, triste, entendeu? E, assim, lidando, assim, disputando entre parentes o espaço com a população. E é importante esse trabalho de conscientização, principalmente nesses locais, para as pessoas entenderem que eles não estão lá para pegar o lugar de ninguém. Eles estão lá porque eles não podem voltar, porque eles não têm mais lugar. A diferença cultural, ela existe. Em algumas culturas, por exemplo, pega um refugiado do Afeganistão que chegou no Brasil, a diferença é muito maior. A língua, o gap Sim, a língua é gigante para você aprender o português. Esse processo demora muito tempo. Eu fico me imaginando pedindo trabalho no Afeganistão sem falar o persa. Não é? O que eu ia conseguir? Absolutamente nada. Então, você tem um processo, né, que a pessoa tem que se sentir, tem que olhar ao redor. Ela se veste diferente, ela não mostra os braços, dependendo da questão religiosa que ela carrega também, né? Mas o Brasil, ele permite isso, assim, né? A pessoa ela não é olhada na rua que nem uma coisa completamente diferente. Isso não existe, assim. E no dia a dia, eu acho que as empresas hoje, com essa questão da diversidade do ESG, e a gente está falando do S, do social, do ESG, elas perceberam que já passou do momento, né, de ter essa preocupação também com a inserção dessas pessoas, porque até então, né, e por enquanto, a gente tem um trabalho muito maior para essa reparação histórica com relação à população negra, né, que assim foi muito prejudicada, que não tem mercado de trabalho. Sim. Então, a gente hoje, enquanto ONGs que trabalham com os refugiados, muitas vezes a gente bate numa empresa, ela fala, olha, a gente não está nesse processo ainda com o refugiado. Já ouvi muito assim, a questão do refugiado vai ser para o ano que vem. Eu estou achando que esse momento está chegando, as empresas estão chegando, elas estão conversando e estão disputando alguns currículos. Estão chegando. Olha que legal. E a gente tem cases, assim, tipo, outro dia uma empresa contratou uma refugiada venezuelana, Bárbara, com PhD, Master na área de Business Manager, assim, por R$14 mil. Olha. Assim, um hospital contratou pessoas afegãs que falam inglês, porque elas vão trabalhar na área internacional e vão lidar com pessoas de fora do Brasil. Então, assim, isso depende não muito da empresa, às vezes, mas depende muito do gestor. Porque se você tem dentro de uma empresa uma pessoa com um olhar como o seu, né, que vê diferente, né, que vê esse lado humano e que está interessado mesmo em abrir uma porta, não é assim, pão, queijo, assim, eu tenho uma vaga, venha quem quiser. Não, eu tenho X vagas e eu também quero contratar refugiados. Mas existe, por exemplo, diferenças. Eu me lembro que a gente empregou numa multinacional um sírio muito bacana, incrível cara, por sinal, e a empresa fez um welcome, assim, vamos recebê-lo, e chamaram, né, parte dos funcionários daquela área que ele ia trabalhar para conversar. E ele se posicionou e falou, só preciso contar uma coisa para vocês. Eu sou muçulmano, então, assim, amanhã vocês vão, ou hoje, me ver no corredor, as mulheres, né, e vão querer me beijar, não beijam. Não beija. É só isso. Daí algumas chorando, ai, que triste, ele é tão bonito, não vou poder beijar. Então, isso é legal, essa diferença, porque o mundo é vasto, o mundo é vasto. Mas as diferenças são maravilhosas, elas desde que a gente tenha olhos para ver, né? A gente tem casos empresas que é onde o refugiado está trabalhando, a gente chama que é o corner conversation de alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma refugiada congolesa que durante o almoço, pessoas que falam francês ou que gostariam de ficar falando em francês vão conversar com ela. E falam francês gostosérrimo, né? Então, e aí vai, entendeu? Eu contratei um congolês e ele um francês gostoso de ouvir. Quais são as tuas dificuldades, as dificuldades de incluir esses refugiados no mercado de trabalho hoje? Eu acho que a maior dificuldade mesmo, pelo lado do refugiado, inicialmente a questão do português, de falar a língua. Sim. Então, a pessoa... E você montou uma estrutura para ensinar português, né, Natália? A gente acabou Como é que tá isso? Então, assim, a primeira dificuldade dele é essa questão da língua, que é a coisa que eu passo mais importante. Por isso que a gente tem feito umas provocações. Mesmo, Luciana, porque a comunicação fica muito travada. Ou ela não existe. Ou não existe. E eu achei muito legal, porque outro dia, assim, eu fiz uma provocação numa call com um cliente, uma empresa importante. Eu coloquei 5 afegãos maravilhosos, super
com um currículo assim, muito bacana, jovens, todos que não falam, obviamente, português, só inglês, e, do outro lado, gestores que falam inglês. Eu iniciei a conversa em inglês, eles ficaram encantados com aquelas pessoas. Falei, por que não empregá-los? Assim, onde está a dificuldade? Vocês estão falando inglês? Vocês têm, né, colaboradores que falam inglês também, eles estão aprendendo português. E foi uma coisa que quebrou a barreira, e para a gente foi um case assim, que mudou um pouco assim, esse olhar. Por que não a língua que ele fala? Eu tenho que olhar aquela habilidade, eu tenho que olhar aquele skill, aquela pessoa que eu quero. E, por outro lado, eu quero trazer essa diversidade. Eu quero trazer essa história, porque quando você abre a porta dessa pessoa para a sua empresa, e para qualquer pessoa, né, a gente traz as histórias daquelas pessoas para dentro da nossa casa. E os funcionários vão compartilhar aquilo. Claro. É o dia a dia, é uma hora mais feliz, uma hora mais triste. Eu nunca vou esquecer um caso que foi do Jeff Bobolibanda, que foi contratado por um fundo de investimento, e um dia ele estava no banheiro e ele estava chorando, porque ele estava muito triste que ele não conseguia trazer a esposa dele para o Brasil, que é uma questão de reunião familiar. O refugiado, depois que ele chega no país, e ele é acolhido, e ele já tem a documentação, ele trabalha, ele pode trazer a sua família, que foi deixada para trás, é mulher, é filho do céu. E ele estava chorando, e o funcionário falou, caramba, o que está acontecendo com o Jeff? E daí foram descobrir. Ele estava chorando porque ele não tinha dinheiro para comprar as passagens, porque ele queria trazer a mulher e os 3 filhos. Daí eles fizeram uma vaquinha, a empresa inteira. Nossa, que fantástico. E assim, o Jeffs um dia chegou chorando, eu nunca vou esquecer, com uma sacola na mão de roupas incríveis, porque quando ele chegou no Brasil, a gente doou roupa e terno para ele poder trabalhar. Depois que ele conseguiu o trabalho, depois que ele teve a vaquinha, que ele tinha a possibilidade de trazer a família, um dia ele bateu lá e falou, olha, a gente achou que iria buscar a doação. Ele falou, não, eu vim doar. A gente foi ao chão, era poça de choro, entendeu? Assim, porque é o ciclo, é a volta, né? A pessoa, e inclusive o nome da nossa organização, que é Estou Refugiado, não é Sou, é uma coisa, é um status que muda, né? Porque eu estou refugiado naquele momento, diferente, mas né? daqui a Sou, pouco... né? Posso não ser, não estar. E né? não estar mais. Uhum. Eu tive filho, casei com um brasileiro, com uma brasileira, raízes, né? entendeu? Depois eu me naturalizei, eu já falo bem o português, eu não quero voltar para o meu país. Olha, né? E você escuta isso? Eu não quero voltar para o meu país. Porque eu nunca escutei. Eu escuto muito. Já? E existem, assim, né? Pessoas que querem voltar, porque, assim, tem esse desejo. Principalmente aqueles que estão impossibilitados Sim. de voltar. Outro dia eu estava conversando com a querida refugiada Mahbuba, do Afeganistão, que é tema do nosso livro também, e que, como muitos afegãos, têm feito uma rota que chega no Brasil, estão fazendo a entrada pelos Estados Unidos de forma ilegal, saindo de São Paulo, indo de ônibus até o Acre e todas as florestas e fronteiras. E ela chegou no Canadá, graças a Deus, são em salva. A gente acompanhou de alguma forma, todos que a gente conhece que fazem essa jornada, a gente vai ligando a cada país que eles chegam, está tudo bem? Socorro, onde você está? E eu falei, você está feliz? Ela falou assim, Miss Luciana, estou e não estou, porque eu nunca vou ser feliz enquanto eu não puder voltar para o Afeganistão. Muitos deixaram laços familiares para trás. Eu sempre escutei, Cláudia, eu estou aqui, sou eternamente grato por estar aqui, mas o meu desejo é voltar para a minha terra. De pelo menos todos que eu tive acesso, que a gente trabalhou juntos, essa foi a... Assim como os brasileiros que moram no exterior e que, em determinado momento, querem regressar, ou tem já aquela escala de uma vez por ano, Natal, eu quero ver minha família. Então, o refugiado que está aqui, ele tem que adquirir esse direito também. Primeiro, de poder voltar sem perder o status. Adquirir direito, né? E adquirir o direito, assim, né? De uma questão que a gente está falando jurídica e de uma questão também socioeconômica, porque se eu estou trabalhando, se eu consigo juntar. Outro dia, uma querida também refugiada da Síria, ela voltou para a Síria para passar as férias e mandando as fotos para a gente. Ai, que delícia! E assim, ainda brincava, Gazal, você vai ficar? E eu falei, não, eu sou brasileira, eu volto. Que gostoso. Então, você tem pessoas, como pessoas que voltam mesmo. O número de pessoas que você convive é muito maior do que o que eu fiz. Talvez os que eu
tive ali comigo, falaram, mas eu acho fantástico de ouvir. Mas como você chega no final do dia, Luciana? Eu sempre busco o impacto que a gente conseguiu naquele dia. Não é? Aquele coraçãozinho. Mas qual é a sua sensação quando você chega em casa e você conseguiu empregar um refugiado, você escutou uma história dessas que você acabou de contar pra gente? Como é a Luciana chegando em casa, satisfeita da vida, né? Super feliz, super feliz. Eu acho, assim, que é um privilégio poder fazer esse trabalho. Estou muito feliz, assim, de ter tido essa escolha, de ter feito esse insight. E, assim, e com a equipe, né? Com a Lili, com a Lúcia, com as voluntárias, com todo mundo que trabalha, assim, acho que todo mundo tem essa mesma sensação, assim. A gente se nutre dos bons casos, né? E a gente doação luta... 100%? 100%. 100%, né? Ainda, mas vai mudar. Tá. Não, então, mas o que a gente precisa... É um caminho, né? E que você falou, assim, hoje uma organização não governamental como a nossa, né? Que é pequena, que a gente precisa de recursos hoje para ter uma estrutura maior, para fazer um impacto maior. Sim. Né? E isso foi um objeto, assim, muito difícil no começo, durante 3 anos. Eu fui doadora, enquanto empresária, enquanto eu tirei o pé do .com e virei .org total. Hoje eu estou .org.2,5, porque, eventualmente, na questão da empregabilidade, algumas empresas nos remuneram pelo sucesso, como forma de, assim, de retribuição, porque você vai em reunião, você paga estacionamento, você vai não sei aonde, não sei o quê. É uma ONG, gente, assim, sabe? Uhum. Você dá palestras, você ajuda a empresa. Você assim, ganhou sabe? um prêmio recentemente. Eu ganhei. Não foi? Eu, quando vi, fiquei... Das empresas que estão fiquei felicíssima por você. Eu falei, nossa, amei. Luciana... Obrigada. Nossa, olha, hoje, assim, tô super feliz porque a gente se desdobrou para ter esse horarinho para gravar o podcast, né? A gente tem... Eu que te agradeço. De novo, muito obrigada. Você ganhou seu prêmio, eu fiquei feliz por você. Eu me senti feliz junto com você. Muito feliz. E... Obrigada.